Olá, sejam bem-vindos. O Jornal Brasil começa agora. Nós temos a honra de convidar o Dr. Rômulo Farias, ele que é urologista, e a gente vai falar de um assunto muito necessário à população brasileira e mundial também, principalmente os homens. A gente vai falar sobre saúde, especificamente sobre o câncer de próstata. Seja bem-vindo, doutor. Gostaria que você falasse, iniciasse aí com suas considerações iniciais e falasse sobre o que de fato é o câncer de próstata. Obrigado pelo convite, Lígia. É um prazer estar aqui com todos. Dou as boas-vindas à audiência. E o câncer de próstata é um câncer muito prevalente, tanto no Brasil como no mundo. É o câncer mais comum entre os homens e por isso traz uma grande taxa de mortalidade. Felizmente, quando detectado precocemente, existem tratamentos curativos, com taxas acima de 90% de cura. Então, o importante, a grande mensagem é fazer o acompanhamento para um diagnóstico precoce. Entendi. E aí, a partir de que idade, os homens precisam ficar atentos? O câncer de próstata tem sua incidência acima dos 50 anos, sobretudo. Existem casos abaixo disso, então a gente precisa ter atenção, principalmente nos pacientes que têm antecedente familiar. Então tem um pai, um tio, um avô, esses precisam fazer o seu acompanhamento mais cedo. E os homens de raça negra também. Então, o homem de raça negra e que tem um antecedente familiar deve fazer o seu acompanhamento a partir dos 40 anos. Se tiver apenas um fator de risco, a partir dos 45 e o restante a partir dos 50 anos. E uma vez detectado a questão do problema, como é que deve ser feito, como deve ser realizado todo esse tratamento, a partir do diagnóstico, tratamento 100% garantido que vai ter cura, quais os casos mais difíceis, digamos assim, lógico que é quando ele está mais avançado, mas queria que você pintasse aí esse cenário. Pronto. Felizmente, a maioria dos casos são casos iniciais, quando detectados no início, com uma chance de cura muito grande, como já falei. Mas, infelizmente, quando não é feito esse exame, que é o exame de PSA, que é um exame simples, que é um exame que a gente usa de rastreamento, a gente pode ter diagnósticos tardios. E aí, o que é esse diagnóstico tardio? É a evolução da doença que sai da próstata e vai para os ossos, por exemplo. Então, a pessoa tem metástases ósseas, isso pode causar dor e a taxa de mortalidade é de 100% nesses casos, quando não tratados. Sobretudo, a gente tem um estudo americano que durante algum tempo não se fazia prevenção. Então, não vamos fazer prevenção. E aí, o que é que aconteceu? Depois fizeram esse estudo e mostraram que o índice de cânceres avançados aumentou muito. Então, foi visto aí, isso na década de 70, que vale a pena fazer realmente o rastreamento. Mas, além do câncer de próstata, a gente tem que lembrar também da hiperplasia benigna. Então, o acompanhamento do homem deve ser tanto para a detecção do câncer, que apesar de ser o mais incidente entre os cânceres, é muito mais comum a hiperplasia benigna, que vai trazer dificuldades para o homem urinar. Que essas dificuldades vão acontecendo aos poucos. Então, o homem vai se acostumando a urinar mal e ele acha que aquilo ali é normal para ele. Então, isso é um alerta que eu faço sempre no consultório e em todas as oportunidades que eu tenho, de que faça a sua prevenção não só pelo câncer, mas por todas as outras afecções que podem existir e que podem trazer uma piora da qualidade de vida. Doutor Rômulo, existe algum mito que geralmente você escuta, sabe aquele ditado, não vou ali não, chegou nos 40, eu não vou procurar um médico não, porque senão a gente sabe, O grande tabu é em relação ao toque retal. Então, existe ainda muito isso, os homens têm medo, têm receio e tem aquela questão de achar que nunca vai ficar doente. Mas o toque retal, ele faz parte do exame físico. Ele é o mais seguro? Na verdade, o mais sensível, ou seja, o que altera primeiro é o PSA. Então, o exame de sangue é o exame de sangue que o paciente coleta e através do PSA a gente tem uma indicação que o aumento do PSA não necessariamente vai ser câncer. Pode ser uma hiperplasia benigna, pode ser uma inflamação. Então, isso é um sinal de alerta para a gente fazer uma investigação. E o toque retal, isso não é motivo. O homem, por exemplo, não quer fazer o exame de toque. O médico tem que respeitar essa vontade e isso não é um impeditivo para ele fazer o seu exame de prevenção.
Assim, e qual a grande resistência que você tem percebido nos consultórios, né? Quando os doutores, os pacientes, quando eles chegam, qual a maior dúvida que eles têm? O que, assim, quando você orienta, tem algum caso específico, quando você orienta a uma determinada situação, e aí, doutor, não tem um outro jeito, assim, de se fazer, né? O que você percebe? Qual a resistência mais evidente dos pacientes? Além das questões da próstata, tem as questões de cunho sexual também, que isso aí continua sendo um tabu muitas vezes, né? Então o homem tem uma qualidade de vida ruim, porque a sua qualidade de vida sexual é ruim, e ele guarda aquilo para si. Então isso aí é um alerta também, né, que essas alterações na esfera sexual devem ser avaliadas por um profissional habilitado, né? Então, isso faz parte, inclusive, da saúde masculina, né? A parte da saúde sexual. E a família, né? Assim, onde que ela se encaixa? Uma vez que o paciente ele descobre o câncer, e aí tem todo aquele tratamento, quimioterapia, né? E aí, como que a família se enxerga nesse cenário? Eu gosto muito quando a esposa ou a filha acompanham o paciente na consulta, né? Porque antes, na verdade, do câncer tem a questão da hiperplasia, por exemplo. Então o paciente ele está urinando mal, mas para ele aquilo ali está tudo muito bem. E aí a esposa diz, não, ele acorda não sei quantas vezes à noite e ele demora no banheiro para urinar, né? Então eu gosto muito quando a família acompanha. E o tratamento do câncer, quando é inicial, ele é curativo e não precisa realizar outro tratamento. Não precisa fazer quimioterapia, nem radioterapia. Quando o tratamento cirúrgico é precoce. Quando já é um tumor mais avançado, aí pode-se lançar mão de várias terapias para poder alcançar o controle. Então, cirurgia, radioterapia, controle com hormônio e até quimioterapia, né? Então, o acompanhamento de paciente com câncer de próstata como todo, paciente oncológico, o apoio familiar é muito importante, né? Até para dar apoio emocional para o paciente poder vencer essa batalha. Isso, você falou algo assim fundamental, né, para quem está passando por um processo complicado de saúde, né, muitas vezes, acho que a princípio, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, né, assim, de um câncer ou de, enfim, a primeira coisa que vem na cabeça eu vou partir dessa para melhor, né? Lógico que tem toda uma questão mental da pessoa, então assim, né, você enquanto especialista, médico que está ali dia a dia com o paciente, esse acompanhamento médico também acaba, querendo ou não, precisa ser, um serviço humanitário, né? Então você que já tem muita experiência nisso, como é para você enquanto médico, né, estar convivendo dia a dia com aquela dor do outro? A relação médico-paciente é algo sagrada, né? Então essa relação do médico com o seu paciente, com a família do paciente, esse vínculo deve existir e deve ser muito fortalecido. Então todo médico ele é treinado para isso, né? E deve ter também a sua abordagem pessoal, né? Então essa maneira de falar, né? Como abordar, muitas vezes, às vezes a família não quer que o paciente saiba, né? Mas ele precisa saber porque ele vai participar daquele tratamento, né? Então a gente precisa achar uma maneira de contar isso, né? Mas deve ser falado claramente para ele entender o que é que está acontecendo. Mas a relação médico-paciente é algo sagrado e infelizmente a gente vê que às vezes esse tipo de abordagem não é ideal, né? Então a gente tenta sempre abordar da melhor maneira possível. E quando o paciente ele vence o câncer, né? Vence todo mundo, então a alegria é estampada, né, para tudo que é lado. Para você, claro que tem uma realização profissional, pessoal também. Como é para você receber esse diagnóstico? Está tudo bem? Quando a gente vai dar a notícia, assim, eu sempre tento colocar que, obviamente, que ninguém quer ter essa notícia de que tem um diagnóstico de câncer, né? Mas se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, ele tem toda a chance de ter um bom tratamento e de ficar curado, né? Então, sempre colocar nesse sentido de que ninguém quer ter esse diagnóstico, mas
que bom que a gente conseguiu detectar precocemente, que a gente tem tratamentos efetivos e que hoje em dia a ciência evoluiu de maneira que a gente consegue vencer, né, na maioria dos casos. Então, de fato, é uma vitória e que deve ser feita não só com o procedimento, mas com o acompanhamento, né? Então, é importante esse acompanhamento ao longo dos anos. Para finalizar, eu queria que você pontuasse, assim, saber se existe algum outro sinal, você pontuou muito bem, sobre a questão da urina, né? Existe algum outro sinal visível que o paciente, né, que o homem, ele pode perceber além da urina? Infelizmente, para o câncer de próstata, não. O câncer de próstata como alguns outros cânceres, ele é silencioso, né? Então, alguns tumores, por exemplo, um tumor de pele, a pessoa está vendo que está crescendo uma lesão. Alguns tumores dão sintomas precoces, o câncer de próstata não. Então, por isso que é importante o acompanhamento e o diagnóstico precoce. Quando ele vai dar um sintoma, já é tardio. Já é uma metástase, já é uma dor óssea. Então, o acompanhamento deve ser bem precoce. Perfeito. Agora, eu queria que você olhasse para a tela, olhasse para quem está assistindo pela TV, pela internet. Queria que você alertasse aí, né, a mulherada também, para estar auxiliando os homens, os maridos, os papais, né, a procurar uma busca médica o quanto antes. Eu gostaria de falar para as famílias e para os pacientes, os homens, procurem o seu médico para fazer uma avaliação de rotina. Não é procurar doença, é se cuidar, né? Então não é só a relação a fazer exames, é cuidar da alimentação, é cuidar da sua pressão alta, é saber se tem diabetes para fazer o seu adequado controle glicêmico, porque tudo isso vai afetar na saúde como um todo. Então o Dia dos Pais está chegando, então dê de presente isso para o seu pai, né, seu avô, um alerta em relação ao cuidado com a sua saúde. Tem mais algum assunto, alguma questão que você gostaria de pontuar? Em relação ao câncer de próstata, especificamente, né? A gente pode falar um pouquinho sobre as diversas opções de tratamento, né? Então, quando o câncer é localizado, a gente faz cirurgia, que aí você tem cirurgia convencional, cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica, que é um tratamento para retirada da próstata, e você pode fazer também a radioterapia. Então, tratamentos são concorrentes, você pode fazer ou um ou outro. Normalmente a gente indica a cirurgia para os pacientes que têm uma condição boa física, né, que o risco da cirurgia não é um risco elevado, e para os pacientes que querem realizar o procedimento. O paciente tem que estar engajado nisso. Ou então a radioterapia. Quando o tumor já é mais avançado, a gente faz hormonioterapia junto com radioterapia, por exemplo. E quando a gente tem câncer metastático, a gente pode lançar mão da quimioterapia, né? Então, quanto mais precoce esse tratamento, maior a chance de sucesso. E a gente tem percebido que a tecnologia ela tem sido como uma aliada fortíssima, né? Sim. Na questão do diagnóstico, do tratamento. O câncer de próstata tratado com cirurgia robótica melhorou muito os resultados funcionais. Tanto é que, com base nessa melhora, o Sistema Único de Saúde está implementando a cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata, né? E os planos de saúde também, a partir de abril deste ano, todos são obrigados a pleitear, a custear essa técnica cirúrgica. É um tratamento caro? Por exemplo, você que tem o plano de saúde, dependendo do que cobre e do que não cobre, tudo bem, mas, por exemplo, é muito caro quando o SUS ali, por mais que o SUS banque isso, assim, é muito caro? Ainda é muito caro, porque a plataforma robótica, praticamente há pouco tempo a gente passou a ter outras plataformas além da plataforma americana, que dominava o mercado, né, nos Estados Unidos e no mundo. Então, hoje em dia, a gente tem plataformas chinesas, por exemplo, com qualidade tão boa quanto a americana, e com isso a gente tem a tendência de ter um barateamento nessa tecnologia, com outras plataformas, com você poder usar as pinças, que são os braços robóticos, por mais cirurgias, né? Antigamente durava 10 usos, hoje pode durar até 20, então a tecnologia avança e com isso a diminuição dos custos. A gente vale lembrar que a gente está falando de um tratamento caro quando é diagnosticado, porque o tratamento mais eficaz é quando você
tem o diagnóstico precoce. Por isso que é importante, né, a busca por um profissional o quanto antes, aos 40, no máximo ali 50, 60 anos, né? Exatamente. E uma coisa que eu acabei não falando é que o câncer, quando diagnosticado de próstata, quando ele, dependendo das suas características, a gente pode fazer também o acompanhamento. Não realizar um tratamento invasivo, mas sim acompanhar, porque alguns tumores não vão ter uma evolução com metástase. Infelizmente, a gente não tem como saber ainda quais são os que vão evoluir mal e quais são os que vão evoluir bem. Então, esses pacientes que a gente faz esse acompanhamento, que a gente chama de vigilância ativa, a gente acompanha de perto e se houver alguma mudança nesse cenário, durante o acompanhamento, a gente precisa fazer uma intervenção. Né? Mas muitas vezes a gente consegue adiar um tratamento. Que isso aí, o paciente ao invés de ser operado, por exemplo, com 50 anos, ele vai ser operado com 60. Então ele ganhou 10 anos, né, sem precisar fazer um tratamento. Ou até não vai precisar fazer. E, por exemplo, a alimentação do paciente ao longo da vida, isso interfere, né, no desenvolvimento do câncer ou é algo hereditário? A relação hereditária é importantíssima, né? Então isso aí já está muito bem definido. Obesidade, a gente tem um aumento de tumores por conta da obesidade e cigarro, né? Então são esses fatores, ou seja, se você cuidar da sua saúde, você vai diminuir o risco. Então é mais um alerta para os homens se cuidarem. Dr. Romulo, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. E essa foi mais uma edição do Jornal Brasil.